Amigos, boa noite. A Pelada Camaré traz essa sumidade da bola. O Coringa tricolor, Rubem Galaxy. Rubem, fala um pouquinho da tua carreira de futebol para depois a gente fazer umas outras perguntinhas para você. Para falar da minha carreira, curtinha é muito difícil, sintetizar é meio complicado. Sem dúvida. Porque, não por nada, simplesmente porque como eu participei em diversos períodos, né, e gerações do Fluminense, eu não conto nem a parte juvenil, que eu iniciei com o Zé Roberto, estava aqui em 68 no Fluminense. Fiquei até 83, quer dizer, bastante tempo, né? Tive muito prazer mesmo, muita alegria e muita felicidade em poder participar do Fluminense, desde infanto juvenil até a carreira de treinador, que fui, né? De jogador, depois treinador no próprio Fluminense. Então, sintetizando, mais ou menos foi isso. Hoje o Rubem Galaxy ainda está ligado ao futebol ou ao esporte de alguma maneira? Não, desligar você não se desliga. Agora, trabalhando no futebol, não. Eu estou há quase 7 anos trabalhando como coordenador do Detran. Então eu do futebol jogo minhas peladas, participo, vejo jogos, troco ideias com colegas. O que você pode tirar de mais marcante da tua carreira? Essa tua versatilidade em jogar em várias posições, que hoje é também uma outra raridade, ou alguma coisa que você possa, assim, quase que ser um ícone? Eu posso dizer que o que eu fiz foi porque eu tive muita disciplina. Muita disciplina de fazer tudo aquilo na melhor, não com perfeição, mas procurando utilizar em cada posição que eu entrasse, eu teria que dar tudo de mim para aquela posição, conhecendo antecipadamente como se jogava naquela posição, como se atuaria, como se colocaria, né? Posicionamento, essas coisas todas. E eu tinha virtudes, vamos dizer assim, que os treinadores conseguiam fazer com que eu jogasse em posições diferentes, sem cair o ritmo, né? Sem deixar cair o ritmo, que é coisa rara, você manter uma regularidade jogando em várias posições. E eu consegui, felizmente, eu consegui isso, mas foi baixo a uma disciplina muito grande. Disciplina essa a qual, honestamente, eu ganhei sendo praticamente criado pelo Fluminense, que é a minha segunda casa. Eu saí de casa com 15 anos, eu sou de Campos, então a minha segunda casa foi o Fluminense. Dos exemplos qual passaram para mim foi a disciplina, a honestidade, a formação. Isso eu acho que contribuiu muito para que eu pudesse ter um pouco de sucesso no futebol. Na tua opinião, então você continua ligado, não tão ligado não na profissão, mas ligado ao futebol ainda? Porque o futebol do Brasil, que hoje ganhou de 2-0 de Zâmbia, time que a gente ganharia de 18-0, o de lá não deve ter subido isso tanto, mas o daqui caiu tanto. Como é por que, da sua opinião? Eu acho que isso daí vem de um pouco tempo atrás. Desde a minha época de formação, eu tive treinadores que você e todo mundo conhece, já ouviu falar, de Pinheiro. Treinamentos técnicos muito mais em quantidade do que treinamento físico. Então ele fazia muito treinamento técnico, ele tirava de você, se veia potencial, ele através do treinamento técnico, né, que a gente chama treinamento técnico, treinamento com bola, né? Não é a parte só física, correr como querem hoje. Então ele vinha em você algum potencial, ele fazia com que esse potencial aflorasse através desses treinamentos. E isso eu acho que hoje tem muito pouco nas divisões de base. E voltando à seleção, eu acho que acaba desabrochando lá em cima, né? E eu, por exemplo, eu nem sabia quanto foi o placar. Eu estou de acordo com você, 2-0. E no segundo tempo, infelizmente, né? Você quer ver o quê? Você quer ver um bom futebol. Futebol é alegria também, quer dizer, é uma maneira de você ver aquele jogador, pelo menos, fazer alguma coisa que te motive a ficar enxergando, a gostar do futebol, que é a arte do jogador. Se ele tem a arte e ele puder fazer essa arte em campo para que todo mundo possa ver, ótimo, mas eu acho que tolhem muito.
tolhem muito, desde a iniciativa, da iniciação dele, né? A outra coisa que você falou, e com muita propriedade, que seleção, se mudar, tirar o titular, por assim chamar, e botar para reserva, nós falamos aqui com o Roberto Miranda, que foi banco de Tostão. Exato, ó, se botasse o Roberto, você ia sentir falta do Tostão, iria em alguns determinados momentos, que era um pouquinho, a característica um pouquinho diferente. Tostão muito técnico, o Roberto com técnico também, mas o Roberto com uma raça tremenda, né? Não é? Muito forte, até hoje ele tá muito forte. Furou do caramba. Então você vê, vai sentir falta não, porque ele ia lá fazer gol, que ele sabia fazer, ele corria até para fazer. Então você não ia sentir tanta diferença. Mas hoje, meu amigo... Eu digo para você que seleção, para mim, eu parei em 86. De lá para cá, eu nunca mais assisti um jogo inteiro. Eu assisto às vezes, mas não tem motivação, como eu te falei antes. Que motivação tem? Eu quero ver coisa boa. Pô, se é seleção, o que é? Pô, adjetivo de seleção, selecionar, né? Você vai pegar quem você quiser. Não, você vai no supermercado, eu vou selecionar as frutas que eu vou comprar. Você vai pegar o quê? As melhores, óbvio. Melhores. Inquestionavelmente. Você vai pegar uma podre? Você vai pegar uma meia caída? Não vai. Aí... O que você julgou que é muito bom, não, você vai aquela que é incólume e todo mundo acha que é boa, né? Eu pelo menos compreendo assim, gostaria que fosse assim, mas eu sei que tem outras. Mas sem citar o jornalista, agora domingo, eu ouvi um jornalista que eu gosto muito, e ele falando que o futebol brasileiro estava tão ruim que todo mundo estava elogiando o jogo agora, Botafogo e Flamengo. O jogo foi bom, sem dúvida, mas era para todos serem assim. E não um de vez em quando. Um de vez em quando e não com o nível técnico elevado, não. Se você vê, o Botafogo tem um nível técnico, tem um neguinho ali, um escurinho. Né, que dispensa comentário, né? Não é nem brasileiro, mas joga como brasileiro, como diz. Entendeu? Nos bons tempos. Nos bons tempos. Então acontece isso, como você falou, não é para ser só um jogo, pô, tinha que ser sempre. O próprio Cruzeiro está jogando com um nível técnico bom. Entendeu? Teve uma recaída aí, mas você vê pouco, a gente queria ver mais. Né? Amigo, foi aqui a palavra de Rubem Galax, que eu tive o privilégio de ver muitas vezes no Maracanã, torcer muito, gritar muito esse nome, com muito prazer, lá do fundo do pulmão. Rubem, uma última palavrinha para quem está nos assistindo. Olha, palavra de incentivo para o futebol, palavra de incentivo para quem gosta de um futebol bonito, alegre, que persiga sempre essa meta, de reclamar quando tiver futebol medíocre, de realmente ficar desmotivado quando for algo que não vale a pena assistir. A minha mensagem é essa, porque nós que fomos acostumados com jogadores de níveis elevadíssimos, embora uma vez nós fomos campeão do mundo, mas não com nível tão elevado, mas na maior parte das vezes nós tivemos jogadores excelentes, então nós temos que participar, nós temos que reclamar e nós temos que perseguir sempre o futebol campeão do mundo que nós sempre tivemos e bons jogadores que nós sempre tivemos. Obrigado, Rubem. Obrigado mesmo.